Salve, 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 Flávio. Bom dia pra nós. Ô Flávio, vamos começar a falar então sobre a Fórmula 1 desse fim de semana. Não foi grande coisa a corrida, né? Deu pra tirar alguma conclusão da vitória do Hamilton e do que foi o Grande Prêmio da Espanha? Não foi grande coisa e deu para tirar a conclusão. Deu para tirar conclusões bastante preocupantes para o campeonato, eu acho. Porque foi a primeira corrida que nós tivemos este ano em condições, digamos, normais, né? Bem normais, sem nenhum safety car de última hora, nenhum safety car virtual de última hora, nenhum acidente inesperado que tirou alguém da ponta. Enfim, foi uma daquelas corridas bem normais. E nessas condições muito normais, a gente viu uma Mercedes e um Hamilton, na verdade, muito dominante, muito dominante. Foram 20 segundos para o segundo colocado. É verdade que a temperatura ajudou um pouco, a Mercedes tem tido um pouquinho mais de problemas com superaquecimento de pneus, a temperatura não estava tão alta, mas foi um pouco preocupante porque talvez as 4 primeiras corridas do ano tenham sido um pouco ilusórias, de tão boas que foram, e que permitiram resultados surpreendentes, alguns deles nas últimas voltas e tudo mais. Mas numa corrida muito padrão, muito normal, o Hamilton disparou e foi embora, e eu acho que isso é um pouco preocupante. E o ritmo do Hamilton estava muito forte, né, Vitor? Porque ele não deu chance mesmo pro Vettel. A gente até tinha comentado no programa sobre como se dá uma variada ali nas posições na largada, como aconteceu com o Vettel indo para segundo, podia virar uma corrida estratégica, e nem isso aconteceu porque o Hamilton disparou. Pois é, mas assim, em relação também ao que o Flávio falou e o que tem sido falado, eu discordo, até porque o que eu vejo no campeonato, até pela essa quinta etapa, que não teve safety car, não teve coisa nenhuma para atrapalhar o rumo da corrida, é que vai ser um campeonato decidido pela Pirelli. Visto que agora se entende que o campeonato tem uma equipe, que é a Ferrari, que funciona melhor com pneus macios, e uma outra equipe que funciona com pneus médios, ou super macios, no caso, a Mercedes. A gente viu na realidade o quanto a Ferrari sofreu com esse tipo de pneu, numa corrida que foi padrão, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, as outras 3 etapas, o Vettel poderia ter vencido as 4 primeiras etapas tranquilamente. Quer dizer, não a primeira, que ele acabou vencendo na sorte, mas as outras 3 eram do Vettel, não tivesse transcorrido tudo o que transcorreu. O que eu vejo é que realmente a fornecedora de pneus da Fórmula 1 vai influenciar decisivamente no campeonato. E como a Mercedes já tinha falado que o seu carro não funciona com pneus super macios, ultra macios, tanto que mal testou na pré-temporada, a escolha de pneus para as 2 próximas provas, por exemplo, são favoráveis à Ferrari, porque são os 3 pneus mais macios que tem disponíveis, inclusive com a adição dos hiper macios, alguma coisa assim, que é tanto macio que parece a Comfort. Eles podiam reclassificar tudo, né? Facilitava. Exatamente. Então, assim, por exemplo, para Mônaco, eu já vejo que esse padrão que a gente viu, mesmo tendo safety car alguma coisa, Red Bull e Ferrari tranquilamente andando na frente da Mercedes, porque a Mercedes teoricamente não funciona com esses pneus. E a mesma coisa no Canadá, com a adição que o Hamilton anda muito bem e pode tirar no braço. Mas eu vejo que a tendência do campeonato não é um campeonato pela Mercedes, mas um campeonato em que Ferrari e Mercedes vão decidir de acordo com as funções do pneu. Você concorda com essa linha de pensamento, Flávio? Faz sentido sim. A gente percebeu isso nessas primeiras corridas e nos testes de pré-temporada, mas eu não sei se eu não consigo imaginar que a Mercedes não vá descobrir alguma coisa que faça com que ela ande um pouco melhor com esses pneus, os mais macios, dessa paleta de maciez que a gente tem na temporada. Aliás, é pneu demais, né? Eu não sei se vocês concordam. Nós temos hoje hiper macio, ultra macio, super macio, macio, aí tem o médio e o duro. Que não serve pra mais nada. Não, eles iam fazer o super duro ainda. Era um 7º pneu que não serve pra nada. Duro. Parece outra coisa. Parece o Viagra. Viagra e Comfort, né? no negócio. Eu concordo com o Vitor que o peso que os pneus estão ganhando por conta dessa enorme variedade é muito grande, é mais uma coisa que eu simplificaria na Fórmula 1, que eu tentaria simplificar, assim como a questão dos motores e tudo, porque
você acaba tendo uma influência muito grande, muito maior da borracha do que ela deveria ter, né? Os pneus, se a gente pega, por exemplo, na Fórmula E, nós não temos, são pneus muito simples, não tem escolha, e aí você transfere para carro e para piloto, que eu acho que é o que mais importa, a responsabilidade de ganhar uma corrida. Porque para ser assim, com esse monte de tipos de pneus, talvez fosse mais interessante voltar a promover uma guerra de pneus, com marcas diferentes, né, para ver quem faz o pneu melhor. Eu acho um exagero, mas eu acho que é verdade, isso está acontecendo. A gente tem hoje uma equipe, a Mercedes, que não lida bem com um determinado tipo de pneu, mas eu acho que em pouco tempo vai conseguir encontrar a forma de andar bem com todos eles, com essa paleta toda. E em Mônaco é aquela coisa. Mônaco, ano passado, por exemplo, o Mercedes foi muito mal, né? Ano passado a gente teve dobradinha da Ferrari lá, e o Hamilton classificou mal, se eu bem me lembro. Foi sétimo, né? Acabou largando mais pra trás. O Hamilton não tinha ficado no Q2? Isso. Não, o Hamilton terminou em sétimo. Terminou em sétimo. Agora, foi só por causa de pneu? Porque é incrível, né? Uma pista daquele tamanho, o pneu fazer tanta diferença. O ano passado foi o entre-eixos da Ferrari, né, Flávio? Que o entre-eixos da Ferrari não era mais adaptado à pista de Mônaco, mas esse ano, por exemplo, o entre-eixos da Ferrari é mais ou menos similar ao da Mercedes. Essas coisas são legais na Fórmula 1 também. A gente pode ver esse que o Vitor falou, por um lado positivo, depende do gosto, né? Por um lado negativo, quer dizer, a Fórmula 1 tem todas essas variáveis, tem gente que é a favor de menos variáveis. Essa variável dos pneus é mais uma. Como são 21 corridas, é um campeonato muito longo, com pistas muito diferentes, é mais um elemento de imprevisibilidade. Tomara que seja assim, né? Mas eu acho que rapidamente a Mercedes vai encontrar o caminho, e quando encontrar, a gente percebe que tem um carro muito mais rápido que os outros. Não, e só para encerrar a questão do pneu, Flávio, acho que é muito chato quando você chega para um público leigo em relação a pneus, você explica uma gama de 6 pneus e, por fim, quando muda a banda de rodagem em 0,4 milímetros para o pneu não ficar tão... não deixar pau o pneu, não ter tanta bolha. Então, quando você explica isso pro público, o público não se interessa por isso, né? E se for assim, se for para chegar no final do campeonato, para decidir quem que vai usar o pneu mais duro, porque vai ter uma pressão em cima da Pirelli, em algum momento a Pirelli vai falar assim, o que nós vamos fazer em questão de pneu? Você tem razão, é muito peso para os pneus, né? E aí você entregar aos pneus a responsabilidade de decidir um campeonato, me parece que é distorcer a hierarquia de importância de um campeonato de corridas. Quer dizer, você coloca em primeiro lugar pneu, segundo lugar motor, terceiro lugar piloto. Eu acho que é inverter um pouco os valores. Acho que o pneu não deveria ter essa importância toda. Mas essa questão de pneu, ela é sempre muito complicada em qualquer categoria, né? A não ser que você faça algo como a Fórmula E faz, que é simplificar a coisa.